com muita alegria que tenho a oportunidade de entrar na sua casa, falar ao seu coração, estabelecer essa comunhão que a comunicação nos proporciona, encontrar você que talvez hoje se identifique um pouco com o conteúdo dessa canção, que foi escrita por alguém que sofria muito. É interessante a gente identificar quando uma canção é mais que bonita, ela tem alma. E dentro do discurso religioso nós dizemos que aquilo que tem uma alma superior tem mística. É uma palavra que nós usamos para dizer aquilo que dá sustento a uma realidade que tenha o poder de comunicar Deus. Eu me lembro que eu estava assistindo um filme outro dia, onde uma regente do coro estava fazendo um ensaio. Então ela queria um solo. Então ela estava escolhendo quem iria fazer o solo. E é muito bonita a cena quando uma das meninas começa a cantar e a regente diz para ela assim: olha, você canta muito bonito, mas ainda não é o suficiente para aquilo que eu preciso. Eu preciso ouvir Deus através de você. Não é interessante isso? Ali é mais do que uma técnica, é uma mística na maneira de cantar. É quando a gente empresta a nossa realidade humana a Deus e Ele age através de nós, através deste recurso humano que nos pertence, que nos foi dado por Ele, é claro. Todo dom é um empréstimo, né? Deus nos empresta os dons e a gente utiliza-se deles ao longo da nossa vida. Mas naquele caso, a mulher queria muito mais que uma música bem cantada. Ela queria uma música que tivesse alma. Uma música que tivesse mística. Uma voz que tivesse condições de ser mística ao ouvido de quem ouvia. Essa é a diferença de uma canção bonita para uma canção ungida, também podemos dizer. Uma canção visitada pela mística é uma canção ungida, que recebeu um dom a mais. Além da beleza, existe algo naquela música que toca o coração da gente e que nos comunica algumas coisas, algumas realidades que o discurso racional, que a inteligência não é capaz de fazer. Quando eu digo para você que essa música é mais do que bonita, é porque ela é fruto de um sofrimento. É interessante a gente identificar que algumas pessoas, quando sofrem, produzem coisas bonitas. Porque o sofrimento ele é muito fértil, mas depende de quem o recebe, de quem o hospeda. A dor, ela é comum a todos nós. Hoje nós estamos fazendo o programa aqui, no Hotel Mazzaropi, em Taubaté. Essa gravação, que agora você está assistindo em casa, faz parte da semana Preparando o Coração. Então hoje nós estamos aqui com muita gente que veio assistir o Direção Espiritual. Geralmente o programa é feito sem plateia, mas hoje nós temos aqui muitas pessoas. Dá uma mostrada nessas pessoas e eu tenho certeza, se cada uma delas tivesse a oportunidade de contar o que de bonito o sofrimento já provocou na vida delas, nós teríamos aqui uma série de testemunhos muito bonitos de serem escutados. Mais que isso, testemunhos comoventes. Testemunhos que têm o dom de transformar a nossa vida. Na missa que nós fizemos para abrir a semana do Preparando o Coração, a gente falava justamente disso. Que a evangelização é muito mais eficaz quando ela nos chega através de um testemunho. Quando o pregador, por exemplo, não fala aquilo que aprendeu somente na teologia. É claro que você precisa de informações que ajudem a dar um sustento racional à sua fé. Mas você precisa, sobretudo, que eu lhe conte o que Deus já fez na minha vida. Então, se eu não sou um homem onde Deus tem a oportunidade de realizar uma obra, eu não teria o que dizer durante muito tempo. Você se cansa dos meus ensinamentos, você se cansa do meu discurso, porque ele está apenas tocado pela minha inteligência. Agora, quando eu partilho com você o que é a minha luta pessoal diária, neste território humano onde Deus se hospeda, apesar de todos os meus limites, de todos os meus defeitos, se eu ouso contar para você o que Deus tem feito na minha vida, é provável que você queira prestar atenção.
Outro dia encontrei uma pessoa que achei muito interessante. Ela me disse assim: eu não gosto de padre não. Ela já chegou falando assim para mim: não gosto muito de padre não. Mas outro dia eu estava assistindo o seu programa. Foi até numa festa de casamento que eu fui essa semana. Mas outro dia eu estava assistindo o seu programa. Eu fiquei prestando... No primeiro momento eu tive uma certa implicância. Aí depois eu parei para prestar atenção. E eu percebi que eu preciso de ouvir isso de vez em quando. Aí comecei a assistir o seu programa. E posso lhe falar que eu continuo não gostando de padre, mas eu gosto muito de lhe ouvir. Aí eu disse para ela que eu me sentia muito honrado. E falei para ela: então, já que você não gosta de padre, me dê a oportunidade de ser padre para você. E quem sabe você vai passar a gostar de mim. E você vai começar a gostar dos outros que você encontrar pela vida. Porque o padre, às vezes a gente não gosta do padre, por quê? Não é? É muito, talvez por preconceitos que nós tenhamos em relação àquela figura religiosa, por falta até mesmo de informação religiosa, por falta de formação cristã mesmo. Se você descobrir tudo que um padre pode lhe oferecer, não tem como você não gostar dele. Ele não pode, por vocação, eu não posso lhe fazer mal nenhum. Não é assim? Por vocação, eu não tenho o direito de dizer absolutamente nada que possa ferir o seu coração, te humilhar, te maltratar. A minha missão é outra. A minha missão é edificar as pessoas que passarem pela minha vida. Como? Oferecendo a ela Deus. Então, às vezes as pessoas não gostam do padre, é por causa de uma visão preconceituosa. Então, se você tiver a oportunidade de me ouvir e sentir que aquilo que eu lhe falo pode lhe fazer bem, então, de alguma maneira, você está compreendendo a vocação de um outro padre que não seja eu, que tem o mesmo objetivo de fazer bem ao seu coração. Mas o meu papel como padre é dar ao outro aquilo que Deus me oferece na minha intimidade. É muito interessante a gente identificar que o padre não pode ser padre na sua vaidade de ser quem é. Ele não pode transitar o tempo todo nos privilégios que a minha vocação de repente pode me oferecer. Não. O padre é um serviço. O meu sacerdócio é um serviço. É a minha oportunidade de oferecer ao outro aquilo que Deus me oferece diariamente pelo fato de eu ser padre. A minha oportunidade de presidir uma Eucaristia, de ouvir uma confissão, de absolver um pecado, de acompanhar alguém espiritualmente, como nesse meu programa aqui. Eu digo sempre que a minha missão, ela tem limites, né? Eu não posso querer cuidar de todo mundo que eu encontro. A minha missão é semear, eu sou comunicador. Por isso eu não tenho uma paróquia. Eu não tenho como ficar atendendo as pessoas em particular. Eu não tenho como administrar o problema daquela pessoa. Porque a minha vida não me permite. Eu sou um padre comunicador que lança as sementes e depois o outro padre na sua paróquia vai ajudar a cuidar daquilo que Deus semeou em você através de mim. Então um padre vai complementando o serviço do outro. Não é assim? Você já imaginou se eu cismasse de cuidar de todo o coração que foi tocado pela minha palavra? Não, a minha missão é continuar tocando, continuar lhe incomodando para que você viva o seu processo de fé, de transformação, de mudança lá na sua paróquia, com seu padre, fazendo a sua confissão com ele, participando da missa que ele preside. De vez em quando você me encontra através dos meus livros, me encontra através dos meus CDs, me encontra através das minhas palestras, mas quem vai dar continuidade àquilo que Deus semeou em você através de mim é o seu padre. Essa é a nossa vocação. É quando eu tenho a oportunidade também de, através do meu sacerdócio, olhar para todas as dores que a vida me fez viver e extrair uma coisa boa e partilhar com você. É assim que funciona a minha evangelização. É a oportunidade que eu tenho de partilhar o que Deus realiza em mim através das dificuldades que são próprias da minha personalidade, através do meu jeito de ser e através de tudo aquilo que é penoso para mim. Aí você identifica que a evangelização, ela será diferente para cada um de nós, porque você também tem a oportunidade de evangelizar com a sua vida, que é diferente da minha. Pode ser que você tenha dificuldades diferentes da minha, pode ser que você tenha facilidades diferentes das minhas.
Então, tudo aquilo que é próprio do seu jeito de ser, será a matéria-prima da sua evangelização. As dificuldades que você viveu, o que você fez daquelas dificuldades, como é que você superou, como é que Deus lhe ajudou a superar os seus problemas. Aí você começa a testemunhar de maneira muito simples, minha gente, de maneira muito direta. Às vezes nós temos uma maneira muito enganosa de compreender a evangelização. Às vezes a gente acha que o que converte o mundo são as grandes pregações, os grandes pregadores, os grandes encontros, os discursos do Papa, as encíclicas que ele escreve. Não é não. O que transforma a sociedade e que faz com que esse mundo possa ser mais cristão é o que vocês dividem no dia a dia de vocês, entre vocês. É a vida cristã miudinha, sabe? Que não tem propaganda, que não tem muita repercussão. Eu sempre digo isso. São os bastidores, esses desconhecidos de todos nós. É ali que Deus está sendo semeado. É você que semeia Deus no coração do seu amigo, através do seu testemunho de vida. Quando ele percebe que você está aí, lutando diariamente com as suas dificuldades, com as suas mazelas, e que está dando certo com você. Às vezes nós temos a pretensão de que a evangelização sairá dos grandes centros. É claro, nós vamos ter sempre a oportunidade de estar em grandes lugares, com grande número de pessoas, para manifestar publicamente o que acreditamos, para celebrar publicamente o que acreditamos. Mas não se engane, essas grandes celebrações são apenas envios. Elas nos enviam para os particulares das nossas vidas. Não existe cristianismo sem bastidores bem vividos, não. De nada vale o Papa ser essa figura simpática nos dias de hoje, ser essa figura carismática, nos comunicar de maneira tão simples o Evangelho, se a gente não acolhe esse Evangelho e vivencia ele nos nossos dias, no nosso dia a dia, demonstrando de maneira muito prática que Deus está acontecendo em nós. Porque senão fica... O que nós podemos tocar do cristianismo? É o gesto que eu realizo, é a palavra bendita que eu digo ao outro, é a maldade que eu vou picotando para que ela não tenha oportunidade de crescer. É isso que cresce do cristianismo, é isso que faz a diferença. O que transforma o mundo são as pequenas atitudes, essas que nós vamos assumindo diariamente, porque estamos motivados por esse programa que você assiste toda quarta-feira. Quando Deus mexe com você, quando Ele lhe incomoda e você tem aquela sensação de que alguma coisa na sua cabeça foi modificada, porque você ouviu aquela palavra que fez bem a você. É assim que o mundo vai sendo transformado, a partir da vida de cada um de nós. Quando eu identifico que na estrutura dos meus dias existem realidades que não são cristãs, que não são bonitas. Quando nós identificamos que no nosso dia a dia existem realidades que nos pesam demais, que nos paralisam, que nos impedem de sermos bons, de sermos verdadeiros, de sermos honestos. Aí sim você tem uma matéria-prima muito concreta, onde Deus tem a oportunidade de agir. Por isso, tudo aquilo que nós fazemos da dor, tudo aquilo que nós fazemos com o sofrimento, vai se tornando um instrumento favorável à edificação dessa fé. Se a cruz nos pesa, não é para a gente desistir. Não há possibilidade de nós vivermos sem essa bendita cruz. Eu não fico correndo atrás de cruz nenhuma, não. Pelo contrário, se eu puder, eu dou um jeitinho de afastá-la. Mas aquela que é inerente a mim, não tenho como. Eu não vou rejeitar a cruz que eu sei que é a minha. Eu não vou carregar uma cruz que eu sei que eu não posso, que não é justa. Eu não vou assumir uma cruz que não é minha. Agora, aquela que eu sei que faz parte da edificação da minha vida cristã, essa será sempre bem-vinda. E como é que nós identificamos? Quando você olha para o seu jeito de viver e você percebe o que é que nesse jeito de viver precisa ser sacrificado.
palavra sacrifício tem uma importância muito grande no contexto do cristianismo. Sacrificar é você colocar em cima do altar, é você sangrar isso em cima do altar. O sacrifício é isso. É quando você pega uma realidade, você coloca num lugar santo e você permite que aquilo seja sacrificado. Isso é sacrifício. E o sacrifício santifica. Santifica, porque ele tem o dom de mudar dentro de nós. Ele tem o dom de modificar dentro de nós. E aquilo que antes era um peso, torna-se um instrumento favorável para a nossa edificação. Você olha para os santos ficaram santos por quê? Porque eles dominaram os seus defeitos. Colocaram na rédea os defeitos. É isso que acontece. A santidade é isso. É quando você começa a colocar na coleira aquilo que é ruim em você. Então, não tenha medo daquilo que dói em você. Não queira jogar fora isso. Não, olha bem no rosto dessa dor, olha bem no rosto desse sofrimento. E seja capaz de sacrificar tudo isso para a sua edificação como pessoa. É igual o estudante que quer passar no vestibular. Se ele quer alcançar a meta, o que ele terá de fazer? Viver uma disciplina diária, onde o sacrifício faz parte. Ele vai sacrificar as baladas que ele gosta de ir, ele vai sacrificar muitas diversões, porque ele sabe que ele precisa se dedicar intensivamente aos estudos naquela época da vida. Então ele coloca no altar, onde ele reconhece o que é importante, no altar onde fica tudo santificado, transformado, ele coloca isso para que ele tenha condições de perceber, de retirar do contexto do todo, para ficar particular, ele olhar devagar para aquilo e ser capaz de extrair daquele sacrifício que ele está fazendo o seu benefício. Aí ele está identificando a matéria-prima da sua transformação. Não é possível alcançar a meta final que ele pretende se ele não sacrificar nos seus dias aquilo que precisa ser sacrificado para que tenha condições de alcançar. Essa regra é para todos nós, é para os estudantes e é para nós. Se a gente não se dispõe a sofrer o que precisa ser sofrido, a gente não vai a lugar nenhum. É igual quando a gente está acomodado, né? Se eu estou acomodado, se eu me acostumei com o meu jeito de ser, eu não vou mudar os meus defeitos. Tem gente que se acostuma com os defeitos que tem. Deixa de se incomodar e maltratar as pessoas. Tem gente que está acostumada a maltratar todo mundo que chega perto. Tem gente que está acostumado a ser grosseiro com todo mundo que chega perto. Nem se incomoda mais com isso. Aí de repente você vai lá e diz: olha, você está sendo grosseira demais. Ela é mais grosseira ainda com você, né? Tem gente que não tem a percepção mais da sua grosseria. Isso é falta de conversão. Porque é lamentável que uma pessoa tenha desanimado de si mesma aos 30, 40, 50 anos. Quem disse que a gente tem que morrer sendo grosso? A gente pode muito bem jogar isso na mesa do nosso sacrifício e começar a lutar para que essa grosseria não seja tão natural em nós. E você vai fazer o seu sacrifício para ser menos grosseiro com as pessoas e vai diminuindo até o dia que você consegue ser simpático. O dia que você consegue ser mais educado, menos impetuoso. É assim que nós mudamos um comportamento. Todo mundo, minha gente. Aqui nós temos uma série de realidades que precisam ser modificadas. Porque nós temos um grupo grande de pessoas aqui. Você que está em casa, você tem as suas realidades que você precisa ter coragem de colocar no altar e sacrificar. Aí sim você vai viver a dor que edifica. Porque essa dor que edifica, ela sempre será bem-vinda ao nosso coração. Sabe por quê? É a cruz que nos ressuscita. É a dor que nos purifica. É a dor
que tem o poder de alcançar o núcleo mais profundo da nossa existência e lá Deus agir. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar como alguém que não desiste. Por quê? Porque quando nós somos capazes de amar, nós temos o combustível que nos leva até o fim. O amor, se ele é verdadeiro, ele nos sustenta até o fim das questões. Se a gente deixar de amar, a gente não vai ter condições de sacrificar nada. É assim que funciona na relação humana. Eu sou capaz de sacrificar muitas coisas no meu comportamento pelo amor ao meu filho. Sou capaz de driblar até um vício que eu tenho, por causa do amor que eu tenho. É tão bonito a gente ver isso no casal, quando o homem é capaz de domar os seus defeitos pelo amor que tem à esposa. A esposa também sendo capaz de vasculhar os seus defeitos e modificar o seu jeito de ser por causa do amor que sente. Só que existe uma dimensão amorosa, pessoal, que se a gente não vive, a gente não vai a lugar nenhum. O que nos move nessas transformações é o amor que a gente precisa ter a nós mesmos. O que me faz ir adiante nas minhas transformações é o amor que eu sinto por mim. Isso não é egoísmo não, viu? É o primeiro ponto de todo gesto amoroso. Ninguém pode amar sem antes ter se amado. Então, porque eu me amo, eu sou capaz de olhar para os sacrifícios que eu preciso fazer para que eu fique uma pessoa melhor. É muito interessante a gente identificar que a transformação do caráter para melhor é sempre uma atitude de amorização. Eu tenho um profundo respeito por mim e acho que eu mereço viver da melhor maneira. Eu tenho um profundo respeito por mim e acho que tenho o direito de extrair as minhas virtudes que estão aqui adormecidas. Eu não quero me resumir, eu não quero reduzir a minha vida à prática defeituosa. Não. Eu quero ter o direito de recrutar diariamente aquilo que me faz melhor. É o seu direito, é a sua possibilidade. O amor que você tem por você lhe mobiliza a fazer cada vez mais um gesto de reconstrução interior pelo respeito que você tem por você. É aqui que nós identificamos o que eu falava no início desse programa. Os bastidores do cristianismo. É quando uma pessoa se sente amada por Deus e por se sentir assim, descobre o amor próprio como uma arma poderosa que Deus nos deu para que a gente tenha condições de vencer as nossas mazelas. Uma pessoa que não se ama tem dificuldade de vencer e de viver os sacrifícios que lhe tornarão uma pessoa melhor. É por isso que a ação de Deus é colocar em nós essa certeza de que Ele nos ama e que uma bonita resposta que nós podemos dar a esse amor é a gente se amar também. Não desista do amor, não desista de amar. Este refrão é muito forte, porque é Ele que nos impulsiona para que a gente tenha condições de dar a Deus a oportunidade de agir em nós com eficácia, para que Ele semeie em nós esse amor próprio que nos dá condições de amar o outro, esse amor que nos dá condições de amar a vida, de amar as realidades e de vencê-las, mesmo quando a dor fizer parte da pauta da nossa vida. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.